Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Galera, hoje a gente vai trabalhar dentro da psicologia, tudo bem? E a matéria vai ser psicologia do desenvolvimento. Galera, na minha faculdade, lá no meu curso, essa matéria vai estar no terceiro capítulo da apostila, tudo certo? Então na aula de hoje aqui nós vamos conhecer alguns teóricos da psicologia que nos mostraram bastante conhecimento a respeito do desenvolvimento humano, tudo bem? Então inicialmente aí nós vamos conhecer, né, o conceito de desenvolvimento humano para que a gente entenda do que estamos falando, beleza? E depois a gente vai conhecer Piaget e Vygotsky. Esses caras aí contribuíram bastante para esse ramo da psicologia. Tudo bem, galera? Então, pessoal, como cresce o organismo humano? Não é mesmo? Como que se dá esse mecanismo de progressão do desenvolvimento, né? Todas essas aí são perguntas que orientaram, né, criaram interesse, na verdade, na cabeça desses cientistas e psicólogos a respeito dessa matéria da psicologia, tá certo, galera? Então, primeiro aí vamos criar um conceito de desenvolvimento humano, né? Do que estamos falando, tá certo? 2 pontos. São as mudanças, galera, que ocorrem ao longo de nossas vidas, tudo bem? De forma organizadas e relativamente duradouras, tudo bem? Mudanças essas que vão alterar a nossa estrutura física e neurológica, tudo certo? Vão alterar também os nossos mecanismos cognitivos, os nossos direcionamentos de pensamento, não é mesmo? As nossas emoções, as nossas relações em sociedade e outras coisas mais, tá certo, pessoal? Desenvolvimento humano. Então, galera, o objetivo dessa área da psicologia e os estudos dessa área da psicologia, eles objetivam nos mostrar e elucidar por que acontece esses desenvolvimentos que são comuns a todos, né? Mesmo como, por exemplo, por que toda criança começa a falar aos 12 meses, 1 ano de idade? Né? A variação é pequena de mais e para menos aí, mas é mais ou menos nesse momento. Né? Mudanças universais, tá certo? As mudanças que são particulares e singulares, pessoal. Por que tem pessoas que são mais pacientes, outras são mais tolerantes? Pessoas que são mais pacientes e outras mais intolerantes, não é mesmo? Pessoas que são mais calmas, outras são, né, descontroladas, aí, são nervosas. Por que isso acontece? E a terceira coisa é buscar o relacionamento do contexto social com o desenvolvimento humano. Tudo bem? A gente vai tentar entender essas 3 coisas aí dentro do estudo de hoje. Beleza, galera? Então o primeiro rapaz que a gente vai falar é Jean Piaget, tudo bem? Piaget, tá certo, galera? Jean William Fritz Piaget, tá certo, galera? Esse cara ele nasceu na Suíça em 1896 e morreu em 1980, tudo bem? Já bastante velho. E, bom, esse cara aí, por formação, ele foi um biólogo, tá certo? Mas um psicólogo por dedicação, tá certo, galera? Esse cara aí, ele fundou a epistemologia genética, galera. Epistemologia genética. E no momento em que eu vi esse termo pela primeira vez, eu pensei comigo, pô, esse cara deve ser doutor e mestre em escrever cartas, não é mesmo? Deve ser formado em literatura, alguma coisa desse tipo, porque eu relacionei o termo com epístola, né, galera? Com carta. E, galera, um epistemólogo, com certeza, ele não tem nada a ver com cartas ou literatura, tá certo? Epistemologia, também chamado de teoria do conhecimento, ou ainda gnosiologia, tá certo? Todos esses aí são sinônimos para o mesmo ramo acadêmico. Mas esses caras eles vão estudar sobre o desenvolvimento natural das pessoas, estuda sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre a gênese desse conhecimento, desse desenvolvimento, principalmente, né, de onde nasce, como surge o conhecimento e o desenvolvimento na humanidade. Vai falar também bastante da interação entre ser humano e objeto de estudo, né, como se dá esse relacionamento aí dentro da natureza de um ambiente, enfim, coisas desse tipo aí. A definição é meio complexa, tá, pessoal, sobre esse estudo aí de epistemologia, mas é alguma coisa nesse sentido. E o importante é saber que Piaget fundou, né, esse ramo acadêmico, né? Ele foi o pioneiro aí, né, nesses estudos epistemólogos.
Tá certo, galera? Então, galera, Piaget, o foco principal de seus estudos era o desenvolvimento cognitivo humano. Tá certo? Então ele estudava como que as pessoas criavam seus raciocínios e raciocínios esses que levavam ao conhecimento, né, à inteligência. Como nascia esse raciocínio, tá certo? Piaget focou nessa parte aí do desenvolvimento. Galera, Piaget acreditava que o desenvolvimento humano acontecia em uma mesma direção, tá certo? Todos os seres humanos eles se desenvolviam universalmente, tudo certo? Em uma mesma direção. Então, galera, esse tipo de raciocínio criava certa segurança para a humanidade, né? Porque Piaget dizia que as pessoas elas não dependiam, presta atenção, as pessoas não dependiam de contexto social, de cultura, não dependia do sexo, não é mesmo? Não dependia da política para que se desenvolvessem. Então, galera, essa resultante que não depende de variáveis algumas, né, para que aconteça, ou seja, o desenvolvimento independente de quaisquer coisas, ele é pleno e completo, ele é real, não é mesmo? Então todas as pessoas se desenvolveriam naturalmente em uma mesma direção. Isso produziria, pessoal, um resultado comum a todos no final, né? Porque se não existe nada a se considerar, no final todos vão estar do mesmo jeito, de uma mesma forma, todos vão estar positivos em um mesmo lugar, não é mesmo? Então Piaget acreditava e defendia nisso aí, isso aí, tá certo? E, bom, Piaget falava também, galera, que a interação, que o conhecimento ele não está no ser humano e nem no objeto de estudo, mas o conhecimento está na interação entre um e outro. Tudo certo? Por isso que a teoria de Piaget ficou conhecida como teoria interacionista. Tudo bem? Uma teoria que defende a interação humana. Tudo certo? Ou seja, o conhecimento vai estar na interação entre o elemento orgânico humano, não é mesmo? E o meio ambiente, e o objeto de estudo desse meio. Tá certo, galera? Isso acontece dessa forma aí. O processo interacionista aí, galera, vai envolver alguns aspectos, tudo bem? O primeiro deles é o pensamento, ele cresce a partir de ações e não de palavras. Segundo, o conhecimento deve ser descoberto pelas crianças e não dado a elas, tudo bem? E terceiro, as crianças aprendem mais com experiências concretas. Tudo bem, galera? Vocês percebem aí a teoria interacionista de Piaget? Tudo que ele fala está relacionado à interação, à experiência, ao relacionamento de ser humano e objeto. A minha mãe, galera, sem saber, ela faz direto, né, frequentemente, referências a Piaget. Minha mãe vira para mim e fala assim: Vitor, a melhor escola que existe é a escola do mundo. Não é mesmo? O que ela está me falando? Vitor, o lugar onde você mais vai aprender vai ser lá fora, vai ser com as suas próprias experiências, vai ser passando necessidade às vezes, não é mesmo? Aí você vai aprender. E então chega o meu pai, né, concluindo e completando o que ela está dizendo e fala assim: Vitor, portanto, meu filho, escuta o que eu e sua mãe estamos te falando para que você não precise aprender lá fora, né? Para que você não precise viver experiências aí que nem sempre vão ser confortáveis, vão ser felizes, né? Vão ser prazerosas, né? E que vão te ensinar certas coisas. Galera, Piaget nesse diálogo seria minha mãe, né? Dizendo: o lugar onde você mais vai aprender vai ser com suas próprias experiências, vai ser na interação entre você e suas necessidades e seus objetos de estudo, não é mesmo? Piaget nunca seria o meu pai, né? Dizendo assim: escute o que eu estou te falando para que você aprenda, porque Piaget não acreditava nisso. Ele dizia que o conhecimento existiria na interação de indivíduo e objeto, né, através das experiências, da necessidade, né? Piaget enfatizava a necessidade e as experiências. Tudo bem? Eu fico imaginando diante disso, pessoal, Piaget observando uma criança diante do fogo, diante da lareira, por exemplo. Né? Então Piaget conclui: essa criança, ela não vai entender o que é o fogo caso eu conte para ela. Né? Eu nem sei se eu conseguiria explicar o que é o fogo, mas suponhando que eu consiga explicar, ela não vai entender com as minhas palavras o que seja o fogo.
tampouco ela vai entender o que é o fogo observando, né? Esse conhecimento não vai brotar na cabeça dela do que seja o fogo. Então, essa criança vira para Piaget e fala assim: Piaget, o que é isso que eu estou vendo aqui? E ele fala com ela: coloca a mão, criança. Coloca a mão que aí você vai descobrir o que é o fogo. Então ela coloca a mão e imediatamente ela tira, não é? Então Piaget ele vai ficar em paz, vai ficar tranquilo e vai concluir. A aula foi dada, né? Com certeza aquela criança entendeu o que o fogo é. Não é mesmo? Outra situação, Piaget está num lago, não é mesmo? E chega uma criança para ele e fala assim: Piaget, o que acontece se eu entrar lá? Não é mesmo? Então Piaget pega o menino e joga dentro do lago. Então ele deixa que a criança curta ali, né, aqueles segundos de desespero, né, de afogamento, e rapidamente ele tira a criança do lago e fala: você entendeu o que acontece? Então a criança vai falar: entendi o que acontece. Essa criança ela vai entender o que é a água e o que acontece quando se entra dentro dela. Não é mesmo? Piaget fala isso aí, galera. Claro que os exemplos aqui, pessoal, são totalmente ilustrativos e extremos, mas é só para direcionar o pensamento de vocês, né? Para que você entenda o raciocínio de Piaget, tá certo? Então é mais ou menos dessa forma aí que acontece. Um cara totalmente interacionista, tudo bem? Você precisa viver para aprender, é o que ele dizia basicamente. Galera, então Piaget, deixa eu escrever isso aqui, ó. A gente vai falando e esquece de anotar. Mas é isso aí, galera, teoria interacionista. Piaget, pessoal, ele foi mais a fundo e ele também citou e pontuou algumas coisas importantes para nós. Ele disse que a criança, galera, ela não é um pequeno adulto. Entende? A criança ela não tem o mesmo tipo de raciocínio que os adultos, né? Mas ele diz que os pensamentos e o raciocínio cognitivo, ele é peculiar de cada faixa etária. Por exemplo, dentro daquele raciocínio do fogo, galera, nós adultos vamos colocar a mão no fogo e vamos tirar e vamos falar o quê? Nossa, é quente, né? O fogo ele é calor, ele esquenta, é quente. Não é mesmo? Uma criança, galera, vai colocar a mão lá e vai tirar e vai falar: nossa, dói, né? O fogo dói. Porque a criança ela não vai conseguir entender que aquilo que ela chama de dor nada mais é do que calor. Não é mesmo? A criança não tem esse raciocínio, né? Então Piaget pontuou isso para nós aí. Os raciocínios cognitivos eles são particulares de cada faixa etária. Tudo bem? Piaget diz isso aí também. Galera, então Piaget, ele contou pra gente alguns mecanismos e algumas situações que vai influenciar o desenvolvimento humano. Primeira coisa que ele diz, hereditariedade, galera. Acontece que nós herdamos de nossos ancestrais aí elementos biológicos que podem alterar o nosso desenvolvimento. Tudo bem? Segunda coisa, maturação. Ele diz que cada indivíduo tem um ritmo de amadurecimento que também vai influenciar no nosso desenvolvimento. E a terceira é o meio. Galera, o meio trata dos estímulos que nos é entregue, tudo bem? Aquilo que nós vivemos ali também pode influenciar no nosso desenvolvimento. Tá certo, galera? Agora, pessoal, Piaget tem um trabalho excepcional aí que fala do desenvolvimento humano desde o recém-nascido até os 12 anos de idade, aí, ou seja, da criança até o adolescente, e ele separa isso aí em etapas, tudo bem? E são 4 etapas, nós vamos falar de cada uma delas. A primeira etapa é chamada de sensório motor, ou sensorial motor, não sei, vou escrever aqui, ó. Sensório motor, tá certo, pessoal? Etapa essa aí que acontece do 0 aos 2 anos, tudo bem? Galera, essa etapa sensório motor, Piaget diz que é um momento em que todas as atividades cognitivas da criança está relacionada com os estímulos somestésicos e motores. Ou seja, a criança só consegue processar aquilo que ela sente, tudo bem? E consegue processar também a sua capacidade e possibilidade de movimentos, mesmo que totalmente limitados, não é mesmo, pessoal? Então, é uma etapa que Piaget diz que é extremamente importante a interação com o meio ambiente. Essa criança ela precisa interagir com o ambiente para que ela desenvolva, para que ela cresça cognitivamente. Tudo bem? Não existe a capacidade abstrativa, tudo bem? Ela não consegue pensar em termos abstratos aqui nesse momento, tudo bem? A segunda etapa, pessoal, é chamado de pré-operacional, tá certo? Pré-operacional, galera, acontece dos 2 aos 6 anos de idade. E pessoal, esse daí é um momento que a criança consegue distinguir as coisas do significado que ela tem.
Por exemplo, ela pega esse objeto aqui e fala, isso aqui é um pincel, isso aqui escreve, né, vai deixar marcas. De alguma forma ela desenvolve isso na cabeça dela. Ela distingue significador de significado, tudo bem? Ela ainda não entende transformações, né? Ela não entende que o mesmo gelo, vapor, é o gelo de forminha, tudo bem? Também tem nessa etapa aí tem um negócio que se chama raciocínio transdutivo, galera, que é a conclusão que a criança faz a partir da particularidade. Por exemplo, ela vê o pai dela esquentando a água para fazer barba, ela já pensa que toda a água que estiver sendo esquentada é para fazer barba. Então ela vê a mãe dela lá esquentando café, né, e fala, ah mãe, vai fazer barba, não é mesmo? Para a criança, ela conclui que toda a água que está sendo esquentada, existe um barbudo em potencial ali, precisando daquele elemento, daquela água quente, tá certo? Então, ou seja, ela conclui a partir da particularidade. Entender isso aí, né? Pessoal, animismo, tudo bem? É de dar vida a seres que não têm vida. Antropomorfismo, galera, que nada mais é do que você dar forma humana àquilo que não é humano. Entendeu? Alguma coisa desse tipo aí. Realismo, ela acredita que aquilo que ela pensa, aquilo que ela sonha pode se tornar realidade, né? Coisas desse tipo aí, né? 2 a 6 anos. A terceira etapa, galera, é chamado de operações formais. Operações concretas, terceira etapa aqui, ó. Operações concretas, pessoal. Nesse momento aqui, galera, a criança ela já funciona com lucidez, tudo bem? Já funciona com certa organização, ela já cria padrões comportamentistas, né? Então é um momento que você já percebe que a criança ela costuma acordar de mau humor, né? É um momento que ela não está muito apta a diálogo, você vê que ela sente mais fome à noite do que de tarde, né? Ou seja, você já vai percebendo rotinas do caráter daquele ser humano, né? Aparece também a capacidade de problemas cognitivos ali, eu quero dizer assim, de operações, né, matemáticas, como por exemplo, multiplicação, adição, divisão, não é mesmo? Operações envolvendo tempo, espaço, tudo isso ela já está começando a conseguir organizar aí, né? Isso aí é de 7 a 11 anos, galera, de 6 a 11 anos, tá certo? Então a gente já vai observar esse comportamento aí. E a quarta e última etapa proposta por Piaget, galera, é a operações formais. Operações formais, galera, vistas aí por nós, né, pelas crianças aos 12 anos de idade. Tudo bem? Galera, nesse momento aqui já existe a capacidade da criança se envolver em quaisquer eventos, tudo bem? Ela já consegue processar raciocínio, consegue processar raciocínios de acontecimento, de tempo, né? Então é um momento que você dá 20 reais para o seu filho e fala assim, menino, vai até a padaria e compra pão, mas volta com dinheiro porque eu preciso de 11 reais para pagar a minha conta do celular. Então ela vai para a padaria entendendo que ela tem só 9 reais para gastar lá na padaria. Por quê? 11 dos 20 você vai precisar, não é mesmo? Então ela já consegue articular isso na cabeça dela, tudo certo? É um momento que a gente vê a capacidade de pensamentos abstratos. Tudo bem? Aos 12 anos, então ela consegue pensar sobre Deus, sobre amor, né? Sobre o relacionamento disso na vida dela. Percebemos também o reflexo de tais pensamentos na vida do indivíduo, né? Então ele pode ficar triste por causa de vaidade, por causa de popularidade, né? Por causa de, sei lá, de pensamentos pessoais. É um momento aqui que ele torna-se e é chamado de aborrecente, né? Que a gente vê aqueles conflitos da idade e tudo mais, tá certo, galera? Tudo isso aí, raciocínios de Jean Piaget. O cara formulou isso tudo aqui através de observações práticas, tá certo, galera? Dizem que ele teve um filho aí e tudo isso aqui foi formado nesse momento da vida dele, tá certo? Muito bacana, o cara é extremamente valoroso para psicologia. Tudo certo, galera? Vamos falar agora de Vygotsky, tá certo? Vem cá. Opa, galera, então tá aqui. Lev Semenovich Vygotsky, tá certo, galera? Esse cara que nasceu no mesmo ano que Piaget, 1896, mas ele morreu mais cedo, 1934, tudo bem? Ele morreu por causa de uma doença, tuberculose, tá certo, galera? E no momento que eu fiz a disciplina de epidemiologia lá na faculdade, o meu trabalho
semestral foi justamente sobre tuberculose, e é uma doença que matou muito aí em tempos passados, realmente era seríssima, as pessoas morriam mesmo por tê-la, não é mesmo? E foi o caso aí desse chegado nosso, tá certo? 1896 até 1934. Galera, então, como um bom russo aí, a gente tem a maioria das letras são consoantes, né, não vogais. Ele viveu um período de turbulência aí na Rússia, né, em 1917, a revolução que teve lá, né, o pau quebrou e coisa desse tipo. O que causou, né, por causa de todos esses problemas aí, a dificuldade de acesso dos estudos desse psicólogo aí, que tornou-se acessível para nós aqui no Ocidente muito tarde, muitos anos depois da morte dele, que nós vamos ter acesso aos estudos de Vygotsky, tá certo, pessoal? Mas graças a Deus hoje temos aí, a gente estuda sobre esse cara demais. E pessoal, Vygotsky, ele pega os estudos de Piaget e ele fala assim: isso aqui não tá certo não. É impossível que o direcionamento do desenvolvimento dos seres humanos seja universal, em uma mesma direção, todos desenvolvem da mesma maneira. Muito menos esse desenvolvimento vai estar ligado à hereditariedade, exclusivamente, né? A hereditariedade, a maturação, ao meio, né? Fazendo referência aos estudos de Piaget lá. Galera, Vygotsky, ele pega toda a importância do desenvolvimento humano e ele coloca na sociedade, coloca na história particular de cada indivíduo. Pessoal, a teoria do desenvolvimento de Vygotsky, ela é socio-histórica, tudo bem? Socio-histórica. Pessoal, Vygotsky, ele fala o seguinte: é impossível compreendermos a realidade do desenvolvimento de cada indivíduo sem considerarmos a história, sem considerarmos o contexto vivido por esses indivíduos, tá certo? Ele fala que o pensamento cognitivo desses indivíduos, pessoal, nada mais é do que a conversão das relações sociais desse indivíduo em elementos psíquicos, entenderam? Ele fala que as atividades superiores são oriundas das atividades sociais. Pessoal, Vygotsky, ele diz que é imprescindível, é totalmente importante e necessário considerar a história e o contexto social de cada indivíduo, tá certo, galera? Para que a gente entenda o desenvolvimento padrão desse ser humano. E isso, galera, dificilmente nós vamos encontrar mais sentido em um teórico da psicologia do desenvolvimento do que Vygotsky. Tá certo? Isso é totalmente real, né? Eu vejo o exemplo do meu tio ele me conta que ele cresceu lá no período militar, não é mesmo? Então naquela época não podia comentar sobre nada, né? Eles escutavam falar sobre escândalos e tudo mais, mas existia uma o quê? Repressão total naquele tempo, que as pessoas viam e não falavam nada e tudo mais. Hoje o meu tio, né, que é irmão do meu pai, ele e o meu pai, eles são pessoas assim que não, né? Não comentam abertamente sobre problemas, principalmente meu pai, não é mesmo? Ele não comenta sobre problemas ali em público, né? E coisas desse tipo, porque eles cresceram naquilo, não é mesmo? O meu pai, ele foi criado por um tio que era general, então ele na mesa, até hoje, tem que ser garfo na mão esquerda, faca na mão direita. A gente pedia sanduíche quando pequeno lá em casa, tinha que comer de garfo e faca. Não podia fazer barulho no prato, senão a gente ia comer lá na área e tudo mais. Teve essa criação lá em casa. Hoje está muito melhor, né? Porque existe aquele processo de adaptação, a pessoa vai se adaptando ao momento que vive e tudo mais, mas a essência vai sempre existir, pessoal. Por quê? Porque a pessoa foi criada dessa maneira. Não existe outra opção ao desenvolvimento desse indivíduo a não ser considerar a história que vive. Não é mesmo? Vygotsky conclui isso aí, galera. E nada é mais verdade do que isso, não é mesmo? A gente pode reparar também as mulheres lá no Oriente que usam burca, não é mesmo? Para elas, assim, é inimaginável um biquíni. Não existe aquilo. Por quê? Porque a cultura delas, né, desde pequena, elas vivem dessa forma. As mães dela viram as mães dela. Elas viram as mães usando burca, as mães dela viram as mães delas de burca, a mãe viu a mãe de burca, a mãe viu a mãe. Então é extremamente normal o uso da burca. Na África, galera, tem aquelas moças que usam argola no pescoço para aumentar o pescoço e aquilo é bonito para elas. Então quando elas veem pessoas na TV com o nosso pescoço assim normal, elas falam: ah lá,
Que pescocinho feio, você pensa e fala assim, pescocinho, o que ela tá falando, né? A gente não entende, mas para elas é real aquilo. Um pescoço pequeno é pescoço feio, e um pescoço gigantesco é bonito. História, galera, elas viveram dessa maneira e aquilo contribuiu para a formação do indivíduo que elas têm no presente, né? É isso aí, isso é Vygotsky, tá certo, galera? Então, lembrem sempre, a teoria de Vygotsky é uma teoria sociohistórica, beleza? Galera, para terminar agora eu vou fazer um desenho aqui de um mecanismo que Vygotsky criou do desenvolvimento humano, tudo bem? E aí acabou. Galera, então tá aqui. Esse mecanismo aqui que Vygotsky criou é chamado de zona de desenvolvimento. Tudo bem? Ele diz que os indivíduos eles nascem no desenvolvimento real, que é aquele momento da vida em que a criança ela só consegue executar e concluir aquilo que ela faz por si mesmo. Ela não tem capacidade de interagir com outra pessoa para concluir algo. Então ela fica delimitada e presa a sua capacidade apenas individual, tudo bem? É aquilo que a pessoa consegue fazer. Então ela vai crescendo e ela alcança a capacidade de interação. Então ela chega na zona de desenvolvimento proximal, aonde aqui existem aquelas ações que conseguem ser concluídas por aquela pessoa e com o auxílio de outra. Então ela consegue concluir operações mais complexas por causa do auxílio de um outro alguém, entendeu? Então essas ações são concluídas por essa pessoa através de ajuda, tudo bem? Zona de desenvolvimento proximal, tá no meio. Então, galera, por último, ela chega em desenvolvimento em potencial. É aquele momento em que a pessoa articula-se mais, não é mesmo? E essa articulação é acrescentada ao seu próprio ser. Então, aqui nessa zona, existe a capacidade e a potencialidade de operações concluídas a partir de si mesmo, mas que ela ainda talvez não consegue concluir, mas poderá conseguir. Ou seja, é aquilo que eu consigo fazer e que através de um aprimoramento, né, através de um trabalho, eu chego lá. Tá certo? Então aqui são as ações em potencial do indivíduo, né, que através de um trabalho, de um estudo, de uma qualificação, ele consegue alcançar. Tudo bem, galera? Zona de desenvolvimento de Vygotsky. Galera, eu acho que por hoje é isso. O vídeo deve ter ficado longo, mas é porque tem muita coisa para falar, não é mesmo? Só lembrar, desenvolvimento humano de Piaget, galera, é uma teoria interacionista, não é mesmo? As pessoas precisam viver para aprender. E você lembra lá de hereditariedade, maturação, meio, lembra lá dos estágios de desenvolvimento desde recém-nascido até 12 anos de idade, tudo bem? Vygotsky, você vai lembrar de uma teoria sociohistórica, não é? Necessidade de contexto para que algo seja entendido, para que o desenvolvimento humano seja entendido, tudo bem? Zona de desenvolvimento de Vygotsky aí, tá no quadro, beleza, galera? Qualquer dúvida deixe nos comentários, eu vou me esforçar muito para resolver todas elas e a gente se vê logo mais. Valeu!